Me chamo Nando, vou estar ministrando aí, resolvendo as questões de física, né, da prova da Federal. E hoje vamos resolver o vestibular de 2019, certo? Então vamos lá resolver a prova. A primeira questão diz assim: um corpo de massa 10 kg encontra-se sobre uma mesa e a 80 centímetros do solo. Se tomarmos como referência a energia potencial gravitacional associada ao corpo, é de dados. A energia potencial gravitacional referente ao solo é 20 joules e gravidade de 10 metros por segundo. Então vamos lembrar aqui, pessoal, como é que se calcula a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional ela é calculada como massa vezes a gravidade vezes a altura, certo? Todo mundo lembra isso, né? Então, vamos fazer um desenho aqui para exemplificar melhor, né, a questão. Então, a massa, né, o corpo de massa está aqui, digamos 10 quilos, né? O corpo aqui de massa 10 quilos, 10 kg, está aqui o corpo. Ele já está sobre uma altura de quanto? De 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Isso aqui no caso é o solo. Só que se esse corpo aqui ele estivesse aqui, ó, ele já teria uma energia potencial de quanto? De 20 joules. Então aqui é PG solo é igual a quanto? 20 joules. Por quê? Porque esse corpo aqui tem uma altura, né? Uma altura 1, por exemplo, de acordo com a superfície, né? Superfície, que é o zero, né? Então, aqui no caso a gente vai trabalhar com a energia mecânica, que vai ser a soma da energia potencial do solo, que ele está tomando como referência, mais a energia potencial do corpo, que está sob uma altura. Então, pessoal, vamos lá. A energia mecânica aqui vai ser, no caso, vai ser o quê? 20 joules, mais a energia potencial que a gente já viu aqui é de massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, fica quanto? A energia potencial aqui do corpo fica de 10 kg vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,8. Então dá 80 joules, né? Então 80 joules é a energia potencial do corpo. Então 80 joules. Então a energia mecânica total aqui vai ser quanto? 100 joules. Então a resposta aqui no caso é a letra D de dado. Certo? Então bem simples, né? Bem legal essa questão da universidade. Letra D, como a gente confere aqui no gabarito, né? Vamos para a segunda questão. Um bloco de massa M está apoiado em um plano inclinado conforme o desenho. O ângulo que o plano forma com a horizontal pode ser variado por meio de um mecanismo espacial. O bloco começa a deslizar sobre o plano com um ângulo de 30 graus, conforme lá o desenho, né, pessoal? Considere que no instante em que o bloco começa a deslizar, o somatório das forças sobre ele é zero. Nessas condições, podemos afirmar que o valor do coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é igual a... Então, pessoal, a gente tem que lembrar aqui duas coisas, né? O que é a força de atrito, e ali ele fala que o somatório das forças é igual a zero. Então, a força resultante é nula. Então, vamos lá. Vamos distribuir as forças nesse corpo. Então, questão de leis de Newton, é importante você destrinchar, né, as forças do corpo. Então, eu tenho aqui o corpo, a superfície, né? Ele está a 30 graus, né, inclinado. Esse θ aí é 30 graus. Θ é igual a 30.
Esse corpo ele vai ter uma força-peso que sempre aponta para o centro da Terra. A superfície ela está aqui, ó, certo? Ela está inclinada a 30 graus. Então esse aqui é o peso do corpo, a força-peso. Então aqui a força normal, né? Aqui vai ser a força distribuída, né? Px. E aqui a força PY, certo? Que é a descrição. Então, P é igual a Px mais PY, certo? Que é uma decomposição vetorial. E quem é Px? Px é quem? Vai ser o P vezes o seno de θ. E o PY é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Então, quem é esse ângulo aqui para vocês ficarem craques aí? Esse ângulo θ, no plano do eixo PX, aqui no caso, é igual a esse ângulo aqui, ó. Então, PX é esse comprimento aqui. Se PX é esse comprimento, ele é o cateto oposto. O cateto oposto a gente usa o seno. Então, é o peso vezes o seno do ângulo. Já o PY, ele é o quê? Ele é adjacente ao ângulo. Se ele é adjacente, a gente usa quem? O cosseno. Então, P vezes o cosseno do ângulo. E aqui no caso, vai ter quem? Vai ter a força de atrito. Como é que se calcula a força de atrito, pessoal? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Então, a força de atrito é o quê? É o coeficiente vezes a normal. E a normal aqui, ela está sendo igual a quem? A normal. Ela está sendo igual a quem? Ao PY. Então, a força de atrito aqui, pessoal, vai ser igual a quanto? Ao coeficiente de atrito vezes o PY, que é o quê? Peso vezes o cosseno de θ. Correto? Então, vamos guardar isso aqui, certo? Essa informação. E aqui, no caso, vão ter duas forças, Px e Py. Porém, ele falou que a somatória das forças é o quê? Força resultante é igual a 0. E quais são as duas forças que estão paralelas aqui ao plano? Px e Py. São as duas forças. Se a força é igual a 0, quer dizer que Px menos a força de atrito, né? Menos a força de atrito é igual a 0. Por que é negativo? Sentidos contrários, né, pessoal? Então, Px aqui no caso é quem? Px é peso vezes o seno de θ. Vai ser igual a quem? A força de atrito, que vai passar para lá positivo, que é igual a quem? O coeficiente de atrito vezes o peso vezes o cosseno de θ. Então, o coeficiente de atrito aqui vai ser quem? Eu cancelo aqui, simplifico, né? Peso com peso, vai ficar aqui seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? Ele foi bem camarada aqui, né? Ele falou que o seno de 30 graus é igual a 1,2. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, cancela aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 3, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, achamos a resposta. Letra A é de elefante, né? Então, pessoal, é bem simples, né? Basta a gente decompor as forças e lembrar, né, essa parte da trigonometria dos pesos, né? Então, lembrar que a força de atrito é o quê? Mi vezes a normal. E no plano inclinado, a normal é igual ao PY. Beleza? Então, finalizamos aqui a segunda questão. Como podemos ver aqui no gabarito, letra E, né? Vamos, terceira questão. Terceira questão.
Assinale as assertivas a seguir e marquem a correta. Em um movimento circular uniforme, a velocidade pode variar? Sim, a velocidade pode variar. De que forma? Tenho aqui esse móvel, está com uma velocidade v, e logo em seguida a velocidade já muda o sentido, né? Então eu estou mudando o que? A direção e o sentido. A direção e o sentido estão mudando, porém o módulo da velocidade não muda. Mas ele não falou aqui módulo da velocidade, tá, pessoal? Ele falou a velocidade pode variar? Pode sim, ela varia o que? A direção e o sentido. Tá bom, pessoal? Ficou entendido, né? Ficou entendido, né? Um corpo somente estará em repouso se nenhuma força sobre ele atuar sobre ele. Aqui, pessoal, então eu tenho um corpo, né? Ele pode estar com uma velocidade constante, né? No caso aqui, ó, repouso depende de quem? Do referencial. Referencial, certo? Então, repouso e movimento está de acordo com o referencial. O princípio da conservação, então é falso, tá, pessoal? Ele pode estar com uma velocidade constante e dependendo do móvel, né, variando a sua distância. Velocidade constante, né, força resultante é igual a zero, né? Então ele não vai ter forças atuando sobre ele e ele vai estar variando a sua distância de um referencial, certo? Referencial. O princípio da conservação de energia não é obedecido se o atrito for considerado. É o contrário, né? Se o atrito for considerado, né, o princípio da conservação de energia é considerado. Então é falso, né, pessoal? Um corpo somente pode estar em movimento se a resultante das forças que atuar sobre ele for diferente de zero. Não, a gente acabou de ver no exemplo anterior, né, que a força resultante no corpo era igual a zero. A força resultante é igual a zero. O que resulta isso? A aceleração é igual a zero. Porém, ele pode ter o quê? Um movimento, uma velocidade o quê? Então, velocidade constante, aceleração é igual a zero, movimento uniforme, né? Então, se ele pode estar em movimento, ele pode estar variando a sua distância de um referencial. Então, pessoal, sempre quando ele falar aí de estar em movimento ou estar em repouso, sempre tem que tomar em relação a quem? Ao referencial. O empuxo é a força que o fluido faz sobre o corpo mergulhado nele e é igual à força peso nele. Não, pessoal, não é só isso. A gente tem três tipos de empuxo, né? No caso, eu tenho quando o corpo está perto da superfície, quando o corpo ele está no meio, né? E quando o corpo está perto da superfície, né? Aqui no caso, nesse aqui, o empuxo, né? O empuxo é igual ao peso. Aqui o empuxo, né? É o que? É a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? E aqui também. O empuxo é densidade, gravidade vezes a altura, né, pessoal? Então, o empuxo nele não é igual ao peso, tá? Ele é igual ao peso nessa situação, né? Quando a densidade deles forem iguais, tá? Quando a densidade do corpo é igual à densidade do fluido. Perfeito? Então, quando a densidade forem iguais, o empuxo é igual ao peso. No caso, ele fala aqui que o empuxo é uma força. Ele está confirmando para ti que é isso. E não é. É um caso só. Tá bom, pessoal? Então, aqui a alternativa
correta é a letra A, né? Como podemos ver aqui, né, pessoal? Letra A. Duas substâncias, vamos para a quarta questão. Duas substâncias A e B são misturadas em um recipiente que está inicialmente a uma temperatura TI de 30 graus Celsius. Algum tempo depois, a mistura atinge o equilíbrio térmico em 50 graus Celsius. Assinale a alternativa que mostra a capacidade térmica do recipiente, né? Então vamos desenhar aqui o calorímetro, né? Recipiente. Então eu tenho aqui o recipiente, né? A temperatura, aí eu tenho o fluido A e tenho o fluido B. No A, ele tem uma massa de 10, ele está com uma temperatura inicial de quanto? 80 graus Celsius, ou 70 graus Celsius, que é o B, né? E massa 1 kg. 1 kg. Já o B, ele está com uma temperatura inicial de quanto? De 80 graus, né? E ele tem uma massa de 2 kg, tá? No B e 1 kg na do A. E aqui no calorímetro, né? Ele tem o que? Ele tem uma temperatura inicial de quanto? 30 graus Celsius. E depois ele passa com uma temperatura final, depois que misturou, 50 graus Celsius. Certo? Então isso aqui é do recipiente, tá? Recipiente. Então, teve mudança de estado físico da matéria aqui? Não teve, né? Em nenhum momento ele fala que uma água evaporou ou solidificou, ele não fala, né? Só teve mudança da temperatura. Então é quissemate, né? Então o calor, né, é o que? É igual a massa vezes o calor específico sensível vezes a temperatura. Então essa mistura aqui, né, vai ter o que? O QA mais o QB mais o Q do recipiente, que vai ser igual a 0, porque eles entraram em que? Atinge o equilíbrio, né? Então vamos destrinchar aqui. Quem é o QA? QA é 1 kg vezes, porque a gente vai deixar quilograma, porque o calor específico ele está em quilograma de joule, tá? Então é bom a gente prestar atenção nas unidades, pessoal, para facilitar nossos cálculos. Então o calor específico aqui, no caso, é 120 vezes a variação da temperatura, que é o que? Temperatura final, que é de 50, e a inicial do corpo A é de 80, mais a do B, né, que é 2 kg, vezes o calor específico, que é 200 kg, vezes a temperatura, que é de 50 menos 70 graus Celsius, que é a temperatura inicial, mais o Q do recipiente igual a 0. Ele não deu a massa, né, e nem o calor específico sensível do recipiente. Então a gente deixa a quantidade de calor lá para a gente achar quanto foi de calor que ele recebeu ou ele cedeu, né? Então vai ficar 120 vezes, né? Aqui dá menos 30 mais 400 vezes menos 20 mais a quantidade de calor, né, do recipiente. Então isso aqui vai dar igual a quanto? 3.600 negativo menos 8.000, que é igual a QR, né? Ou mais QR igual a 0. Então QR aqui é igual a quanto? Calor do recipiente, 11.100
600 joules. Então, o recipiente aqui, ele recebeu quanto de calor? 11.600 joules. É isso que ele quer? Não, ele quer a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é o quê? É a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, quem é a quantidade de calor? 11.600 dividido por variação da temperatura. Quanto é que é a variação da temperatura? Era 50 final menos a inicial, que era 30. Então é 11.600 dividido por 20. Então 11.600 dividido por 20, 11.600 dividido por 20, no caso vai dar 5, 10, 0, 1, 6, 8, 0, 0, 0. Então é 580, certo? Então a capacidade térmica aqui, que é Czão maiúsculo, né? É de quanto? 580 joule por graus Celsius. Tem resposta aí, pessoal? Tem, né, pessoal? Letra A de amor. Então aqui, ó, letra A. Bem legal essa questão, né? De calorimetria. Vamos para a quinta questão. Considerando três fontes sonoras X, Y e Z mostrados no desenho, Y e Z produzem cada uma onda sonora de mesma amplitude A e comprimento de onda lambda. A fonte X produz uma onda sonora de mesmo comprimento de onda, porém com amplitude com o dobro da amplitude da onda Y. Considerando que em Y e Z as ondas são produzidas e estão em fase, e que a fonte X, a onda é defasada a 180 graus, marque a alternativa que mostra a amplitude da onda resultante no ponto P, situado à distância lambda da fonte Z, conforme a figura. Então ele quer que a gente desenhe. Aqui, pessoal, aqui, certo? Antes de a gente desenhar, né, vamos relembrar, né, o conceito, né? Então eu tenho uma onda aqui no caso é quem? É a amplitude do começo aqui até o final da onda é o que? É o comprimento de onda, que no caso é o lambda, né? Aqui é o vale. Eu posso ter o comprimento de onda vale amplitude por amplitude, vale por vale, né? Então, sabendo disso, vamos desenhar aqui os comprimentos de onda de cada onda. Ele fala que o comprimento de x e y são iguais, né? Eles têm amplitude A, né? E comprimento de onda lambda. Então a onda produzida pela fonte sonora Y, no caso, seria praticamente assim, certo? E elas estão em fase. Se elas estão em fase, quer dizer que a onda produzida por Z seria quem? Seria assim também, certo? Igual a onda produzida pela fonte Y. Já a fonte X fala que a amplitude é 2A, né? Então a amplitude seria assim, certo? 2A. Então, para ficar bem simples aqui, vamos desenhar a superposição das ondas. Quando eu colocar essa onda aqui, o que vai acontecer? Vou desenhar a onda azul. Então vamos imaginar que aqui o comprimento de onda ficou quanto?
2A. E aqui o comprimento também ficou de quanto? 2A, certo? E quando eu colocar, né, essa onda aqui, ó, no caso, tá errado aqui, pessoal, é 180 graus que elas estão, né? Elas estão 180 graus. Se tá 180 graus, ela tá assim, ó, certo? São 180 graus de defasado. Então, quando eu pegar essa onda e colocar ela aqui, vou desenhar ela aí, ó. Ela veio, deslocou, deslocou. Vai fazer o quê? Esse vale aqui, ó, vai se anular com essa onda aqui, né? Amplitude. E aqui vai anular com essa daqui. Então, vai formar uma onda de amplitude o quê? 0, né? Então, letra D, pessoal, a questão. Então, a questão aqui basicamente é a gente desenhar, né? E saber que amplitude com amplitude somam, né? Crista com amplitude subtrai, né? Ou vale com amplitude subtrai. Como podemos ver aqui, a questão é letra D, né? Vamos resolver a sexta questão, pessoal. Uma máquina termodinâmica passa por 4 processos conforme a figura. Considere que o trabalho que seja gás ideal. Vamos resolver a sexta questão, pessoal. Uma máquina termodinâmica passa por 4 processos conforme a figura. Considerando que a substância de trabalho seja um gás ideal, marque a alternativa correta, né? Então, vamos destrinchar aqui, né, o gráfico, né? Então, no caso aqui, o volume aqui é quem? O volume é constante, né? O volume aqui também é constante. O volume aqui é constante. E aqui o volume também é constante. Então, ó, ele fala que TA é maior do que TB, né? Então, esse processo aqui ele está recebendo o que? Calor. E aqui ele está esfriando, então ele está cedendo o calor. Que ele recebe calor. E aqui ele rejeita calor. Rejeita calor. Certo? Então, temos aqui transformações adiabáticas. Vamos deixar aqui no caso. De A para B, a gente tem uma transformação o que? Isotérmica. Que ele recebe calor, já coloquei aqui. De B para C, o volume é constante, é uma transformação que? Adiabática. De C para D, transformação isotérmica. Isotérmica porque ele está na mesma curva de temperatura, ele não está mudando, né? E então ele está rejeitando calor. E de D para A, transformação que? Adiabática. Transformação adiabática. Certo? Então, sabendo disso, né? E que bizu, pessoal, vamos lá. Para relembrar, o trabalho, né? Quando ele é maior que zero, quando ele vai ser igual a zero e quando ele vai ser menor que zero. O trabalho ele está relacionado a quem? Ao volume. Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume é igual a zero, o trabalho é igual a zero. O volume constante, né? E quando o trabalho é menor que zero, o volume faz o quê? Diminui.
Já a energia interna, né? A energia interna, ela vai ser maior que zero, ou a energia interna vai ser igual a zero, ou a energia interna vai ser menor que zero. Quando? Quando a temperatura aqui aumentar, aqui quando for temperatura constante, T constante, e aqui quando a temperatura o que? Diminui, né? E o calor vai ser maior que zero, calor igual a zero e o calor menor que zero. Aqui adiabática, né? Não tem troca. Aqui é quando recebe calor e aqui é quando ele cede calor. Então, pessoal, então vamos para a alternativa, pessoal. O processo de A até B e de C até D são equivalentes, pois são isotérmicos? Não. A temperatura A, né, e a temperatura B, elas não são iguais. São isotérmicas, mas elas não são iguais. Então, elas não são equivalentes, não, pessoal. A energia interna aumentou no processo termodinâmico de D para A. O que aconteceu? Eu tive um aumento de quê? Da temperatura. Então, a energia interna, ela está relacionada a quem? A temperatura. A temperatura aqui, o que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Ela aumentou, porque TB é menor que TA. Então, se aumentou a temperatura, a energia interna fez o quê? Ela aumentou. Então, a energia interna aumentou no processo termodinâmico? Sim. Então, seja feliz e marca a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas. Considerando o ciclo completo de A até A, passando por B, C e D, o trabalho realizado é nulo por se tratar de um ciclo fechado? Não, o trabalho aqui no caso vai ser nulo de B para C e de D para A, né? Aí o trabalho é nulo, né? Identificamos 4 processos, sendo 2 de expansão adiabática e 2 isobáricos? Não, não são isobáricos, são isotérmicos, né? E pela primeira lei da termodinâmica, o processo de A até B, a troca de calor é nulo. A gente já sabe aqui que não é nulo, porque ele está recebendo calor e é isotérmico, né? A gente acabou de ver, ele está recebendo calor, né? Então, de A até B, ele recebe calor. E qual é a lei da primeira termodinâmica? A variação, né, é igual a Q menos o trabalho, né? Então, essa aqui é a regra da primeira lei da termodinâmica. Então, pessoal, a alternativa aqui correta é a letra B de bola. B de bola, como a gente pode visualizar aqui na tela. Última questão. Um estudante visando aumentar seu conhecimento em eletricidade constrói 4 circuitos elétricos, utilizando 4 resistores de mesma resistência R, conectados a uma fonte ideal de tensão igual a Φ, conforme descrito abaixo. O primeiro circuito é construído ligando 4 resistores em série. O segundo circuito é construído ligando 4 resistores em paralelo. O terceiro o circuito possui um conjunto de resistores, né? 2 conjuntos de resistores. Cada conjunto é formado por 2 resistores conectados em paralelo e em seguida os conjuntos são conectados em série. O quarto circuito, o estudante novamente forma 2 conjuntos, um deles conecta 2 resistores em paralelo e no outro 2 em série. E em seguida ligados o conjunto em série. Vamos para a questão aqui, né? A gente vai precisar ampliar aqui o quadro. Então, pessoal, o primeiro circuito aqui que ele fala, né? O primeiro circuito. Quando é que é o primeiro circuito? Ele coloca todos os resistores os 4 resistores em série, né? Então, eu tenho aqui o resistor 1, resistor 2, resistor 3 e o
resistor 4. Eles estão ligados numa tensão FEM de resistência R, 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 R. Então a resistência equivalente aqui é de quanto? Resistência equivalente aqui é 4R, né? Então a corrente, a tensão vezes a resistência é igual a corrente, vezes a corrente é igual a tensão, né? Então a corrente aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a tensão dividido pela resistência. E quem é a tensão? É a FEM, né? Dividido pela resistência equivalente, que é 4R. Então a corrente nesse circuito aqui é de quanto? É de FEM dividido por 4R, né? Ele quer isso? Ele não quer, né? Ele quer 4 FEM dividido por R, né? Então, não é a alternativa, não é a 1, né? Então, vamos para 2. Questão 2. Ele fala que o circuito é construído ligando os 4 resistores em paralelos. Então, ligou os 4 resistores em paralelo. Ficaria assim o desenho. Numa diferença de potencial, né? Aqui. Aqui R, R, R e R. E FEM aqui. A resistência equivalente aqui no caso, né? Resistência equivalente aqui vai ser o quê? Como são resistores iguais, eu pego a quantidade, o número de resistores que estão em paralelo e divido pelo número de resistores. O valor da resistência dividido pelo número de resistores. São 4. Então isso aqui vai equivaler a um circuito série, né? Então, um circuito série de resistência REC, né? E FEM. Então, REC, né? A corrente aqui, no caso, vai ser quem? Vai ser a FEM dividido pela resistência, que é R sobre 4. Divisão de fração. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, dá FEM vezes 4 dividido pelo raio. Então, aqui a gente já sabe que a primeira sentença que ele pede aqui, no caso, é a 2, né? É a 2, certo? Então, vamos para a terceira aqui, ó. Essa aqui é a 2. Vamos para a terceira. Na terceira, ele fala o quê? Terceiro circuito, 2 resistores, cada um dos resistores conectados em paralelo, em seguida em série. Então, ele fez isso aqui, ó. Ele pegou, colocou 2 em série, depois fez a mesma coisa com os outros 2 e alimentou ele em uma FEM, que é R, R, R e R, né? Então, pessoal, aqui a gente vai ter a resistência equivalente 1 e a resistência equivalente 2. Resistência equivalente 1 vai ser o quê? A gente já viu que resistores em paralelo a gente faz o quê? O número de resistores, né? A resistência dividido pelo número de resistores que estão em paralelo. Então é R dividido por 2. E a resistência equivalente 1, 2, no caso vai ser também R sobre 2. E depois eles vão ficar em quê? Esse circuito vai ficar assim. Resistência equivalente 1 e a resistência equivalente 2. E isso aqui vai ser o quê? Uma resistência equivalente de R sobre 2 mais R sobre 2, que vai dar igual a 2R sobre
2. Repete, divisão, soma, né, de denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Então, R mais R, 2R. Simplificando aqui, a resistência equivalente é igual a R. Então, a corrente aqui vai ser o quê? Que vai circular nesse circuito. Vezes I. Então, I vai ser o quê? Quem é a tensão sobre a resistência. E ele pede aqui quem? A tensão sobre a resistência. Então, a alternativa correta aqui é quem? É o segundo? É o segundo e o quarto? Não, é o segundo e o terceiro. Falso. Terceiro e o quarto? Não. Segundo e o terceiro. Letra C, né? Resposta é letra C, né, pessoal? Bem legal a questão. Como mostra aqui na figura, né? Na imagem. Letra C é o segundo e o terceiro circuito. Vamos para a oitava questão. No início da década de 1930, foi apresentada ao mundo uma máquina que gerava altas tensões por meio de eletrização por atrito. Essa máquina foi desenvolvida por Robert Gemt van de Graaff. Em sua configuração mais usual, a máquina de Van Graaff possui uma esfera metálica com cúpula na qual as cargas elétricas ficam distribuídas na superfície. Imagine 3 esferas metálicas de raio R1, R2 e R3, inicialmente neutras. A esfera 1 de raio R1 é colocada em contato elétrico com a máquina de Van Graaff em funcionamento e é carregada com uma carga Q0. A esfera 1, agora com carga Q0, é separada da máquina e colocada em contato com a esfera 2, de raio R2. Após o equilíbrio eletrostático, a esfera 1 é separada da esfera 2 e colocada em contato com a esfera 3, de raio R3. Considerando que o raio 2 é igual a 2 vezes o raio 1 e o raio 3 é 2 vezes o raio 2, após o contato elétrico descrito, as cargas finais das esferas 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, pessoal, a gente precisa lembrar, né, que quando eu coloco uma esfera em contato com a outra antes do contato, né? Antes, aqui A e B, né? E depois A e B, depois do contato, eles entraram em contato. Depois do contato, equilíbrio eletrostático. Aqui vai ser QA mais QB. E aqui QA' e QB'. A carga, a somatória de carga antes é igual à somatória da carga depois. Isso aqui é importante, né? E aqui, como é que a gente sabe, né? Porque ele deu o raio pra gente. Quando eu coloco duas esferas em contato, aqui raio 1 e raio 2, né? O que acontece? Elas vão entrar em equilíbrio, a diferença de potencial aqui é igual, correto? Se a diferença de potencial aqui é igual, como é que eu calculo a diferença de potencial de uma esfera? É K vezes a carga dividido pelo raio. Então, pessoal, ficou simples agora a gente fazer as questões. Vamos para o primeiro experimento. Ele pegou 1 e 2, né? Então, o que antes é o que? É Q0 mais 0. Por quê? Porque a carga da esfera 2 é igual a 0. E aqui no caso, né, para diferença de potencial 2, né,
para a gente achar o Q, a Q1, né? Vamos botar Q1 linha mais o Q2 linha, né? Quem é isso aqui, né? Vamos achar isso aqui. Isso aqui. Então, eu tenho a esfera, né? 1 de raio R1 e a esfera 2 de raio R2. Então, eu sei que a diferença de potencial 1 vai ser o quê? Vai ser K vezes Q0 sobre o raio 1. E a diferença de potencial 2 vai ser o quê? Vai ser K vezes Q0, na verdade, vezes a, vamos botar aqui, QA, Q1, né? Q1 linha, e aqui vai ser o Q2 linha dividido por 2R1, que é o raio 2. Então, como aqui atingiu o equilíbrio, a diferença de potencial nesse ponto aqui é quanto? É igual, né? Então, isso aqui vai ser igual a isso aqui, que vai resultar em quê? Vai resultar em K Q1 dividido por R1 igual a K Q2 dividido por 2R1. Então, cancela R com R, ficou K com K, então ficou que Q2 é o que? 2Q1, certo? Então, eu vou substituir aqui, né? Vai ficar aqui Q0 é igual, quem é que Q2? Q2 é 2Q1, né? Então vai ficar Q1 linha mais 2Q1 linha. Então Q1 é o que? É Q0 dividido por 3, né? Q1. E Q2 vai ser quem? O dobro, né? Então Q2, depois do contato, vai ser 2 vezes Q1, que é Q1 é Q0 sobre 3. E a carga de Q1 é Q0 sobre 3. 2 terços de Q0. Então, Q2, onde é que tem 2 terços de 3, 0? Tem aqui, né? Na letra C. E tem na letra... só a letra C, né? Então já daria para marcar a letra alternativa C. Porém, vamos para o segundo experimento, né? O segundo experimento ele pega essa carga Q1, né? Ele pega essa carga Q1, ele pega a esfera 1 de raio 1 e pega a esfera 3 de raio R3. Então aqui ela está neutra, então vai ficar Q0 sobre 3 mais 0 é igual a Q1 antes, né? Vamos botar duas linhas, mais Q2 duas linhas. Perfeito? Então, Q3, né? Resolvendo aqui a diferença de potencial, diferença de potencial 1 aqui vai ser quem? Vai ser a carga, K vezes a carga 1 de duas linhas, dividido pelo raio 1. E a diferença de potencial 3 vai ser o que? Vai ser K vezes Q3, duas linhas, dividido pelo raio. Ele falou que o raio é 2 vezes o raio 2. E o raio 2 é 2 vezes o raio 1. Então, aqui vai ser o que? 4 vezes o raio 1. Certo? Porque ele fala o quê? Que o raio 3 é igual ao 2 vezes o raio 2. E o raio 2 é igual a 2 vezes o raio 1. Logo,
o raio 3 é o que? 4 vezes o raio 1. Igualando V1 e V3, né? Vai ficar aqui KQ1' dividido pelo R1 é igual a KQ3 duas linhas sobre 4 do R1. Corta, 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 corta. Ficou que Q3 é igual a 4 vezes Q1. Duas linhas, né? Então, substituindo aqui, né? Vai ficar o quê? Q0 sobre 3 igual a Q1 mais 4Q1. Então, 5Q1 é igual a Q0 sobre 3. Então, Q1 vai ser o quê? Q0 sobre 3 dividido por 5. Isso dá Q0 sobre 15. Q0 sobre 15, né? Letra C ainda. E o Q3 vai ser o quê? Não é 4 vezes o Q1? Então, é 4 vezes o Q1, que é o quê? Q0 sobre 15. Que dá letra C de casa. Certo, pessoal? Então, bem extensa essa questão, né? Mas aplicando o conhecimento aí de eletrostática, a gente consegue destrinchar e achar a resposta, que é a letra C. Mostra a figura, a letra C, né? Vamos para a nona questão, a última questão. A radiação alfa, também chamada de partículas alfas ou raio alfa, são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, um núcleo de hélio apresentado uma carga positiva 2+, e número de massa 4, radiação completa beta, né, dos raios beta, ou partículas beta são prótons carregados com carga -1 e número de massa 0, como mostra aí no decaimento radioativo, né? Considere que as partículas alfa e beta provenientes de decaimento radioativo de U, né, penetrem perpendicularmente uma região do campo magnético uniforme. Então, essas partículas, esses raios, né, eles vão entrar em um campo magnético uniforme. Entrando num campo magnético uniforme. Supondo que as partículas se propaguem na mesma direção e sentido, podemos afirmar que, ao penetrarem na região, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Eu tenho aqui o campo magnético, né? O campo magnético. Certo? Letra A. Ao penetrarem a região do campo magnético, terão suas trajetórias alteradas e a trajetória com direções iguais. Não, pessoal, elas não vão ter direções iguais por conta do sinal da carga, né? Uma vai para um sentido e a outra vai para outro. Ao penetrarem a região de campo magnético, não terão suas trajetórias alteradas? Elas vão alterar sim a sua trajetória. Por conta da existência de uma força magnética, né? Ao penetrar na região de campo magnético, terão suas trajetórias alteradas e em trajetórias com direções diferentes? Perfeito, né? Eles vai ter sua trajetória alterada e a direção vai ser diferente, né? Letra C aqui está correta. Ao penetrar a região de campo magnético, os módulos de sua velocidade de propagação são alterados? Não. O módulo da velocidade, né, eles não são alterados. Regra da mão direita, né? Força, campo e velocidade. Ao penetrar a região de campo magnético, sua trajetória e módulo da velocidade de propagação são alterados? Não. Está errado. Velocidade não é alterado, somente a direção, né? As direções são diferentes. Então, pessoal, letra C aqui é a correta, né? E assim a gente encerra a prova.